Tá legal, gente. Vamos continuar com a aula de potência, né? A gente já deu uma aula passada, uma aula de potência bem extensa para vocês, porque é uma matéria que cai bastante, principalmente em vestibulares como o Enem. A Federal também pede. Lembra que geralmente cai uma questão que fala de unidade de potência. A gente resolveu questões que pediam potência de maneira direta, como a que caiu em 2020, como que também caiu lá em 2013, mas mesmo assim, nas questões, nós tínhamos ali as pegadinhas sobre unidades, tá? Então vamos ler o que ele diz, o que ele fala. No seu movimento de translação ao redor do Sol, a Terra recebe 1.410 watts por metro quadrado. Então, olha, unidade de potência sobre unidade de área. Isso é intensidade. Nós já resolvemos em algumas questões que falava sobre intensidade na aula passada e vimos que também dá para resolver por regra de 3. De intensidade de energia. A medição feita numa superfície normal, um ângulo reto com o Sol. Disso, aproximadamente 19% é absorvido pela atmosfera e 35% é refletido pelas nuvens. Ao passar pela atmosfera terrestre, maior parte da energia solar está na forma de luz visível e luz ultravioleta. Então, olha, tem 19% e 35% dessa radiação não vão chegar na superfície terrestre. Uma placa de aquecimento solar de eficiência 20%, que então não tem uma eficiência 100%, e 1 metro quadrado, ele me deu a área, lógico, ó, ele está trabalhando a intensidade, que é potência sobre área, funcionando por 1 hora, é capaz de variar a temperatura de 3,6 litros de água em aproximadamente, gente, aquecer a água vai variar a temperatura dela. Se vai variar a temperatura dela, que é macete, né? Vamos trabalhar já a quantidade de calor, né? Então falei sobre o que é quantidade de calor, o que é calor, o que é energia térmica na aula de calorimetria, mas vamos ser efetivos. Eu vou ter que trabalhar com que é macete. E esse que a gente vai achar em função de energia, né? Embora calor e energia não são a mesma coisa, mas os vestibulares consideram que calor é energia térmica em trânsito, né? Na verdade, calor é um mecanismo de transferência de energia térmica, mas a gente já falou isso em calorimetria, não vou entrar nesse conceito agora. Então você já sabe que aquecendo a água ele deu calor específico, você vai ter que trabalhar aqui macete, ó. 10 na terceira quilogramas por metro cúbico é a massa específica da água, ou seja, 1 metro cúbico, 1.000 quilogramas. Só que 1 metro cúbico também equivale a 10 na terceira litros. E então isso aqui é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. 1 litro de água, 1 quilograma de água. E eu tenho 3,6 litros de água. Já estou sabendo que vou trabalhar com 3,6 quilogramas de água. Ele me deu o calor específico, tá? Posso transformar esse calor específico, se assim eu preferir, para caloria grama grau Celsius ou trabalhar em quilojoule quilograma grau Celsius. Posso também. Mas então eu já sei como eu estou a trabalhar ali, né? Lembra, 4,2 kJ quilograma grau Celsius equivale a 1 caloria grama grau Celsius. Mas tudo bem, isso é um comentário. Vamos ver como que a gente pode fazer para aquecer essa água. Ele deu várias informações relevantes, tá? No seu movimento de translação ao redor, a Terra recebe 1.410 watts por metro quadrado de intensidade de energia. Medição feita numa superfície normal com o Sol. Disso, aproximadamente 19% é absorvido pela atmosfera e 35% é refletida pelas nuvens. Então, ó, do 100%, eu já tiro 19% que não chegam e 35% que não chegam. Só chega até a placa 46% dessa energia de 1.410 watts por metro quadrado. Só 46% que vai chegar àquela placa. Placa essa que não tem rendimento 100%. Mas vocês entenderam o porquê do 46%? Eu tirei aquilo que não chega na placa. Né? Do 100%, 19% e 35% não estão chegando na placa. Uma parte é refletida, outra parte é absorvida e assim vai. Então só 46% chega na placa, tá? 46% de 1.410, eu só tenho 648,6 de intensidade, watts por metro quadrado, que chega sobre a minha placa, de 1 metro quadrado, né? Então, olha, isso aqui, cada 1 metro quadrado, eu tenho 648,6 watts. Eu não preciso fazer mais regra de 3, porque ele já falou que é 1 metro quadrado. Mas se não fosse, eu fazia uma regra de 3 para achar essa nova potência sobre essa superfície. Mas é em 1 metro quadrado, tá? Então a potência total, a que chega à placa, é 648,6 watts, que não são totalmente aproveitadas pela placa, né? Eu só tenho 20% de rendimento. Rendimento é potência útil sobre a potência total, né? O total que chega é 648,6 watts.
mas só 20%, a potência que realmente eu utilizo, 129,72 watts. Essa é a potência útil, tá? Mas lembra, sempre na minha cabeça, eu vou ter que usar queimacete. Para usar queimacete, eu vou ter que trabalhar calor, então eu vou ter que trabalhar essa energia. Eu já tenho essa potência. Eu tenho tempo de funcionamento. Energia igual a potência vezes tempo, tá? Se eu trabalhar em 1 hora, a minha resposta final vai ser watts hora. Só que como ele está trabalhando no sistema internacional, ó, joules, vamos trabalhar isso aqui em sistema internacional. 1 hora, 3.600 segundos, ó. Lembra, falei isso nessa aula, o que é watts vezes segundos? Watts vezes segundos é joule. Tá? Então a energia que eu realmente utilizo nessa 1 hora é de 466.992 joules. Então viu, ó, eu só usei a potência útil mesmo, né? Então essa energia realmente é usada efetivamente para aquecer a água. E então, fazendo um retrospecto, nós tiramos lá o que chega até a placa, né? Só 46% dessa intensidade por área vai chegar na placa, tá? Então eu calculei a potência útil, porque a minha placa só tem um rendimento de 20%. Essa potência útil colocada aqui, eu vou ter aqui no meu final a minha energia útil, a energia que realmente eu usei efetivamente para aquecer a água. E agora sim, eu uso o queimacete. Já tem uma quantidade de calor, tá? Então, note, senhores, eu usei aqui em joules, tá? 3,6 litros de água seriam 3,6 quilogramas de água, que é 3.600 gramas. Eu tenho 31 graus Celsius, né? Então tá lá. Essa é a variação de temperatura que eu tenho. Beleza, gente? Tranquilaço? Esse é o meu queimacete. Se você tem dúvida nesse 4,2 aqui, substitui com as unidades, né? Para você ver o que ele deu lá para você. Né? 1 quilo vai cortar contra o quilo, então isso aqui vai acabar ficando em gramas mesmo, né? Então aqui eu transformei para gramas. Beleza? Essa é a variação de temperatura. Vamos fazer mais. Vamos fazer uma questão agora que ela consegue fazer bastante revisão de muita coisa que a gente deu na parte de mecânica. Olha só. A figura mostra 3 possíveis maneiras de erguer um corpo de massa M a uma altura H. Beleza? Então, olha lá. Ele está erguendo em linha, na vertical, uma altura H. A mesma altura H ele usa no plano inclinado. Olha quantas vezes a gente já trabalhou plano inclinado. E ali ele usa uma máquina simples. Tem uma roldana móvel. Vamos ver como fica? Vamos ver o que ele quer? Em 1, ela é erguida diretamente. Em 2, é arrastada sobre um plano inclinado de 30 graus com um atrito desprezível. E em 3, através de um arranjo de 2 roldanas, uma fixa e outra móvel. Admitindo que o corpo suba com velocidade constante, metade da questão está ali. Velocidade constante é o mu, movimento da vaca. A nossa vaca tem velocidade o quê? Constante. A aceleração da chifruda é igual a quanto? 0. Então a força resultante também é igual a 0. O somatório das forças que atuam tem que ser nulo. Pelo menos nesse eixo que nós vamos trabalhar. Vamos falar sobre esse eixo. Ele faz várias perguntas. 01. O módulo da força exercida pela pessoa na situação 3 é a metade do módulo da força exercida na situação 1. O módulo da força exercida pela pessoa na situação 2 é igual ao da força exercida na situação 3. Então, 1 e 2 vão trabalhar módulos de força. 4. Os trabalhos realizados pela pessoa nas 3 situações são iguais. Então eu sei, gente, muita gente fala, mas aí a gente não vai usar porque não é a pessoa que realiza trabalho, é a força que realiza trabalho. Sim, na física quem realiza trabalho é força, mas usa o bom senso. Ele não está trabalhando uma questão de semântica, é uma questão de cálculo, tá? Você vai ver ali quem realiza mais trabalho, menos trabalho, ou se os trabalhos são iguais. Então não seja muito bitolado, não, é força que realiza trabalho, nem vou ler isso aí é falso. Não é bem assim. 08. Na situação 3, o trabalho realizado pela pessoa é a metade do trabalho realizado pela pessoa na situação 1. A potência desenvolvida pela pessoa é igual nas 3 situações, porque o corpo é levantado em alturas iguais. Vamos analisar cada uma delas. Vamos lá? 1. O módulo da força exercida pela pessoa na situação 3
é igual, é a metade do módulo da força exercida na situação 1. Então não adianta só saber se é mais força ou menos força. Tem que ver se realmente é a metade. Então ele está falando que o módulo da força exercida pela pessoa na situação 3 é a metade da situação 1. Vamos lá. Essa é a situação 1. Ele sobe com velocidade constante em linha reta, tá? É isso que acontece. Então, gente, eu sei que a velocidade é constante mu, o movimento da vaca. A vaca tem velocidade constante. A aceleração da chifruda é igual a zero. Então a força resultante também tem que ser igual a zero. Falei força resultante. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Vetores. Todo corpo que tem massa tem peso. Fio empurra ou puxa. Fio puxa, puxa, este que puxa, o show da Xuxa. Nada a ver. Mas sobe com velocidade constante. Então eu sei que a força resultante é igual a zero. Então, em módulo, a tração terá o mesmo valor do peso. Então, a força que está sendo realizada para subir esse bloco com velocidade constante na vertical tem o mesmo módulo do peso. Beleza? Vamos continuar? Vamos ver agora no plano inclinado. Gente, olha quantas vezes a gente falou de plano inclinado, tá? Ele não desce em MRU, não. Ele sobe em MRU, tá? Vamos lá? Aqui eu tenho o vetor peso. Aqui eu tenho a normal. Fio puxa. Aqui eu tenho a tração. O peso tá de revesguei? Sim. Se tá de revesguei, eu faço o quê? Decompõe em uma PY e uma PX. X transa com X, Y com Y. A tração feita pelo cara tá ali no eixo X, né? E ele sobe com velocidade constante, então, análise do eixo X, a força resultante igual a zero. A tração menos Px igual a zero. Nesse caso, a tração tem o mesmo módulo de Px. Px, Pseno. Do ângulo inclinado 30 graus, seno de 30 é meio, né? A tração, nesse caso, é a metade do peso. Então, no primeiro caso, a tração foi igual ao peso, tá? No segundo caso, a tração que o cara foi o peso divididos por 2. Ah, professor, mas ele comparou 1 com 3. Já vamos fazer o 3. Vamos fazer todas. Então, tranquilo aí? Então, no primeiro caso, a tração foi igual ao peso. No segundo caso, a tração foi o peso dividido por 2. Ele fez menos força. Mas em ambos os casos, os blocos subiram alturas iguais. Isso é muito importante. Vamos continuar? Eu já fiz, vou fazer de novo, tá? Uma polia móvel. Eu já sei, já dá para fazer direto, tá? E vou falar como fazer direto. A força que o cara vai fazer é o peso dividido por 2 na m. 2 elevado a n é a nossa chamada vantagem mecânica, onde n é um número de polias móveis. Ou seja, eu tenho uma fixa e uma polia móvel. O n é 1. Se a tração que o cara faz é P sobre 2 na n, vai ficar P sobre 2 elevado a 1. A tração que o cara faz também é a metade do peso. Mas olha, na natureza nada é de graça. Ele vai fazer mais força ou menos força do que puxando diretamente na vertical? Menos. Então alguém tem que fazer isso que ele deixou de fazer. Quem vai fazer? O teto. O teto vai fazer, tá? E na natureza nada de graça. Se ele faz menos força, ele puxa mais corda, tá? Mas uma outra pergunta, se então ele vai fazer só a metade da força que ele iria fazer, quanto que o teto vai fazer? A outra metade? Cuidado. Então note que essas duas cordas aqui estão em contato com o teto. Eu já fiz isso, vou fazer de novo. Ó, vamos só isolar o bloco. Então, sobe com velocidade constante, a força resultante igual a zero. Em módulo, a tração é igual ao peso. Certo? Mas olhem só, agora eu tenho a polia móvel. Uma frase que vai ajudar muito. Mesmo fio, mesma atração. Sempre. Mesmo fio, mesma atração, mesmo fio, mesma atração, mesmo fio, mesma atração. Você vai dançando para casa falando mesmo fio, mesma atração. Então, se aqui eu tenho uma atração T, aqui eu tenho uma atração T. Se aqui eu tenho um módulo de 10, aqui eu tenho um módulo de 10. Os módulos são iguais, né? Os sentidos são contrários, não precisa ficar falando isso. Mas aqui eu também tenho um fio, o fio puxa. Mas esse fio só envolve a roldana móvel. Então, olha, mesmo fio, mesma tração. Essa polia também está em equilíbrio. Então, para ela, a força resultante é igual a zero. 2T1 para cima, 1T para baixo. Ó. 2T1 menos T igual a zero. 2T1 igual a T, só que o T é o próprio peso.
Então, T1 é P sobre 2. Então, eu tenho que mesmo fio, mesma tração. Se a polia puxa o teto puxa a polia, né? Aqui vai ser P sobre 2, aqui vai ser P sobre 2, aqui também é P sobre 2. Então, no teto, eu já tenho P sobre 2, né? Aí agora eu tenho uma polia fixa aqui, ó. Mesmo fio, mesma tração. O fio vem para cá, mesmo fio, mesma tração. Só que aqui também tem tração e não é o mesmo fio, então eu tenho uma T2 e uma T2. Notem que o teto, além de ter uma T1, também tem essa T2 aqui a suportar. Vamos ver qual é o módulo dessa T2? Essa polia está em equilíbrio. Força resultante igual a 0. 2 vezes T1 menos T2 igual a 0. T2 é igual a 2 vezes T1. Só que eu já sei que T1 é P sobre 2, né? Então, olha, se esse T2 é 2 vezes T1, esse T2 aqui também tem módulo de 2 vezes T1. Só que T1 é P sobre 2, ó. Então, o teto está fazendo aqui 2 vezes P sobre 2 mais 1 P sobre 2. Então o teto faz 3 vezes P sobre 2, enquanto você só faz P sobre 2. Vamos dar valores? Se o peso fosse 20, você estaria fazendo 10. Mas o teto estaria fazendo o quê? 30. Né? O 10 que você deixou de fazer foi para o teto. Ele está fazendo os 10 que ele deveria fazer se só tivesse aqui os 20 que ele deveria fazer se só tivesse aqui a polia fixa, mais os 10 que você deixou de fazer. Tá bom? Claro que dava para fazer direto, mas eu sempre gosto de mostrar de onde saíram as coisas. Então, a gente chegou à conclusão que o módulo da força exercida pela pessoa na situação 3 é a metade do módulo exercido na situação 1. Situação 1, T igual a P. Situação 3, o T que ela fez é P sobre 2. É verdadeiro. Tá? Beleza? Olha 02. O módulo da força exercida pela pessoa na situação 2 é igual ao módulo da força exercida pela pessoa na situação 3? Sim. Em ambos os casos, a pessoa faz P sobre 2. Beleza? A 04 entra em trabalho. Os trabalhos realizados pela pessoa nas 3 situações são iguais? Então, olha só, gente. Presta bastante atenção. Vamos fazer completo. Deveria estar, de maneira correta de escrever, o trabalho realizado pela força da pessoa, né? Mas tudo bem. Vamos usar o bom senso. Nas 3 situações, a velocidade é constante. Isso é muito importante no outro item também, no item 16. Velocidade constante. Mu, movimento da vaca. A vaca tem velocidade constante. A aceleração da chifruda é igual a quanto? 0. Então a força resultante também é igual a quanto? 0. Então o trabalho resultante é igual a quanto? 0. Então, se eu somar o trabalho de todas as forças, isso tem que dar igual a 0. Nesse caso, o corpo está subindo. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos mgh. Mas eu já sei que o trabalho total tem que dar 0. Aulas passadas. Se a força-peso faz um trabalho de menos mgh, esse aqui faz um trabalho igual a mais mgh. Porque mais mgh menos mgh vai dar 0. Tá? Ó, esse sobe o plano inclinado à mesma altura h. Ah, professor, mas aí é o trabalho do PX, né? Na aula passada eu mostrei para vocês que não importa a trajetória. Passada, retrasada, várias eu já falei. E na passada eu provei matematicamente para você, né? Que o trabalho, mesmo num plano inclinado, da força-peso, quando sobe é menos mgh. Então esse cara está realizando um trabalho de mais mgh, o mesmo h. Então o trabalho que a força desses dois está fazendo é a mesma. E aqui também não foi h? Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos mgh. O trabalho da força que esse cara está fazendo tem que ser mais mgh. Então, nas 3 situações, os trabalhos são iguais. Isso cai demais, tá? Então, olha, eu estou trabalhando isso há várias aulas, o trabalho da força-peso desde a aula de trabalho, que vem antes de conservação de energia, antes do teorema da energia cinética, antes do teorema da energia mecânica, antes do teorema da energia potencial e antes de sistema dissipativo e conservativo. Antes daquela aula que eu fiz, só exercícios de energia, que também estava com potência no meio, tá? Na situação 3, o trabalho realizado pela pessoa é a metade do trabalho realizado pela pessoa na situação 1? Não, nós já vimos que não, né? Todos os trabalhos são iguais. Em todos os casos, a força-peso realizou um trabalho de menos mgh, mas eu sei que a velocidade é constante,
mas eu sei que a velocidade é constante, então o trabalho que a força do cara fez é mais mgh, beleza? A potência desenvolvida pela pessoa é igual nas três situações, porque o corpo é levantado em alturas iguais? Cuidado. Potência é trabalho sobre tempo. Eu já vi que os trabalhos são iguais, mgh. Mas será que os tempos que ele vai usar para levantar isso vão ser iguais? Vamos só pegar esses dois aqui, ó. Aqui sobe com a mesma velocidade que aqui, velocidade constante. Só que a distância que esse vai andar é bem menor que a distância que esse aqui vai andar. Então já sei que os tempos vão ser diferentes a partir da hora que as velocidades são iguais e as distâncias são diferentes. Então já vi que as potências não serão as mesmas. Beleza? Tranquilo isso? Então, mais uma questão de potência. Quis usar plano inclinado, eles podem usar rampa, como a questão da Federal de 2020 que eu resolvi para vocês na aula passada. A aula passada foi bem extensa, né? Foi mais de 45 minutos, eu não queria quebrar aquela aula. Você pode agora... Ah, professor, faltou um pedaço daquela aula, como a gente falou para mim, para eu assistir, que ela ficou muito longa. Então assiste nessa. Essa vai ser mais curta porque o assunto é o mesmo, tá? É só uma aula para resolver exercício. Foi um prazer dar aula para os senhores. Tchau!